Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e teve uma matéria que foi feita pelo UOL com a seguinte manchete: Tasso Gereissati é a aposta de Simone Tebet para diálogo com Ciro, terceira via e mercado. Eu vou explicar para vocês o que está trazendo e acrescentar alguns detalhes, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike. Se puder compartilhar, eu quero fazer um convite aqui também, que é o seguinte: nós iniciamos na semana passada a série Simplificando o PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento, que tem uma playlist aqui no canal e tem também algumas imagens que eu compartilhei em formato de carrossel lá no meu Instagram pessoal. Vou deixar o link do meu Instagram e também o link dessa playlist aqui no comentário fixo para facilitar o acesso de todos vocês, porque isso é muito importante, a gente ajudar as pessoas a compreender a importância de um projeto para que o Brasil saia dessas profundas crises em que ele se encontra agora, mas que elas vêm se arrastando e se agravando, de algumas décadas para cá. Pessoal, a matéria do UOL vai destacar lá o seguinte: que o senador Tasso Gereissati, ele é do PSDB do Ceará, aguarda o desfecho das negociações no Rio Grande do Sul entre o seu partido e o MDB para selar o acordo com Simone Tebet e ser anunciado como candidato a vice da senadora, que é pré-candidata à presidência da República. Segundo pessoas próximas, o tucano já aceitou o desafio, mas só vai falar do assunto após formalizado o acordo. E realmente, no Rio Grande do Sul tem um impasse muito grande entre o PSDB e o MDB. MDB que tem o nome de Gabriel Souza por lá como pré-candidato ao governo. Ele não vai muito bem nas pesquisas, mas o partido insiste no seu nome. O Eduardo Leite chegou a renunciar, ele era governador, renunciou ali no final da janela partidária para poder concorrer a algo, que não fosse a reeleição. Só que na ocasião, eu mesmo gravei aqui e falei que eu achei muito estranho, porque naquela ocasião o Dória era o pré-candidato do partido porque venceu as prévias. E o Eduardo Leite teve até a chance de sair do partido e ir para o PSD. O Kassab fez um convite para ele, mas ele nem mudou de partido e renunciou para não concorrer a nada. Então foi realmente um movimento estranho. Existia a possibilidade, a especulação do PSDB naquela ocasião rifar o Dória, e apresentar o nome do Leite como candidato, mas aí teve uma reviravolta. O Dória falou que ia continuar no cargo, aí voltou atrás e no final das contas o Dória não foi candidato, porque desistiu também, e o Eduardo Leite agora está se apresentando para voltar para o governo, e ele inclusive lidera as pesquisas por lá, mas seguido de muito perto por Onyx Lorenzoni, que é o candidato de Bolsonaro lá no estado. O Leite, que inclusive era contra a reeleição, mas algumas pessoas o convenceram de continuar ou de tentar voltar, já que ele renunciou. E caso não resolva essa questão lá no Rio Grande do Sul, entre PSDB e MDB, existe a possibilidade dos tucanos recuarem do apoio que já foi dado para Simone Tebet. O próprio Eduardo Leite tem algumas matérias aqui falando nesse sentido, de que o PSDB pode rediscutir o apoio a Tebet. Que existe um impasse também em outros dois estados considerados importantes para o PSDB, que é Pernambuco. Lá tem a Raquel Lira como candidata ao governo, ela aparece muito bem nas pesquisas, em segundo lugar atrás de Marília Reis, e lá o MDB está na chapa com o PSB e o PT. E também no Mato Grosso do Sul, que é o estado da Simone Tebet, lá também tem um impasse muito grande. Enfim, então tem esses três estados que dificultam, digamos, a formalização em relação a esse apoio, digamos, e também o Tasso entrar na chapa como vice da Simone Tebet. A matéria vai destacar um pouco aqui da trajetória do Tasso Gereissati, que tem 73 anos, empresário, que é, digamos, um dos últimos representantes da velha guarda tucana em atividade na política nacional, e ele tem o apoio integral do PSDB, e ele está se preparando então para entrar nessa campanha presidencial, enquanto ele estreita os laços, destaca a matéria, com o chamado clã Ferreira Gomes, de Ciro e Cid. E destaca também que o Tasso consegue manter algumas pontes com o Lula, que inclusive visitou o Ceará no ano passado e se encontrou com Tasso Gereissati. A matéria destaca também que após a Simone Tebet registrar 1% na mais recente pesquisa Datafolha, a pressão para a indicação do nome de Tasso como vice cresceu. E ela disse o seguinte numa entrevista ao Estadão: "Minha ligação com o Tasso é umbilical, tenho uma história de vida com ele.
Começou com meu pai e depois fomos colegas no Senado por 7 anos, mas a escolha é do PSDB. Eu assisti a entrevista dela, né, no Antagonista, na íntegra, e realmente ela falou coisa parecida sobre o Tasso nessa entrevista. Eu gravei um vídeo também sobre o que ela disse sobre o Ciro, quem quiser acompanhar, foi um vídeo que eu gravei no dia 26 de junho. E a matéria vai destacar então essa possível aproximação da Simone Tebet com o Ciro, né, contando com a colaboração do próprio Tasso. Vai dizer aqui que a indicação dele na chapa, segundo tucanos e aliados, sedimenta o apoio do PSDB nos estados ao palanque de Simone e ainda aproxima a senadora de Ciro Gomes. Além disso, afasta o MDB de vez do bolsonarismo e reforça a hipótese de apoio da terceira via ao ex-presidente Lula em um eventual segundo turno. Agora, muita gente levanta a possibilidade de uma aliança Ciro e Simone Tebet. Eu já disse aqui que eu acho muito, mas muito difícil, seja por conta do partido que a Simone está, ou até, né, do que o Ciro e a Simone pensam em relação a alguns pontos sobre a economia, o que deve ser feito para o país voltar a crescer. E aqui a matéria vai dizer que não há expectativa de que Ciro ou Simone desistam de suas candidaturas, mas a indicação de Tasso como vice estreita os laços entre os dois projetos, que devem caminhar lado a lado nos debates e eventos da campanha. Sim, Ciro Gomes é candidato, o partido já confirmou, não tem nem discussão em relação a isso. A Simone Tebet tem muita gente que ainda levanta uma suspeita, porque ela não tem, digamos assim, o apoio, inclusive, de vários caciques do MDB, como Eunício Oliveira, que é aliado do Lula no Ceará, Renan Calheiros, que é uma figura importante do partido e aliado do Lula lá em Alagoas, além de várias outras figuras, mas a Tebet ainda consegue ter o apoio, né, de um grupo no MDB. E aqui é importante destacar o seguinte: mesmo o Ciro e Tebet não estando juntos nas eleições, eles podem manter uma estratégia de não se atacarem, né, na campanha e de focarem em Lula e Bolsonaro. Inclusive, quando fala aqui na matéria sobre a questão dos debates, eles podem ter uma estratégia de ficar um levantando a bola para o outro cortar, que é você fazer perguntas em que o outro se sinta mais confortável. Aconteceu isso em 2018, né, entre Ciro Gomes e Marina Silva. Normalmente eles faziam perguntas um para o outro em que tem ali uma maior familiaridade, que é para mostrar para o público, né, que de fato eles dominam aquele assunto que normalmente também é de interesse de quem está assistindo. E a matéria vai destacar outro ponto importante. Tasso e Ciro têm a mesma origem política, que foi o enfrentamento às oligarquias do Ceará. Isso aqui foi inclusive dito pelo cientista político Túlio Velho Barreto, da Fundação Joaquim Nabuco do Recife. Quem vale então reforçar um ponto: o Ciro é chamado de coronel por alguns, inclusive por João Willis e alguns outros lulopetistas, né, que fingem desconhecer, porque eles conhecem, que Ciro e Tasso Gereissati foram responsáveis, claro que junto com outras pessoas, por derrotar o coronelismo lá no estado do Ceará, isso lá na década de 80. Aqui também a matéria lembra que Ciro foi sucessor de Tasso Gereissati no governo do Ceará. O Tasso era governador, o Ciro então o sucedeu. Em 2010 eles romperam por causa de divergências locais, mas se reaproximaram após a eleição de Bolsonaro em 2018. Recentemente o Tasso foi convidado, esteve na Ciro Games ali, o Ciro, né, deu a oportunidade do Tasso contar um pouco da sua história. Foi realmente uma Ciro Games muito especial. Outro ponto importante que a matéria não destacou, mas eu acrescento: o Ciro, como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará, foi líder do governo Tasso, e ali os dois se aproximaram ainda mais. Aí o Ciro depois foi prefeito de Fortaleza e governador, como a matéria destacou, sucedendo o Tasso. E a matéria vai trazer um outro ponto também, que para a cientista política Raquel Macedo, da Universidade Federal do Ceará, a escolha de Tasso na chapa de Simone potencializa o diálogo da pré-candidata com as forças da terceira via. Abre aspas para ela: ele é um interlocutor com a terceira via, sim. Ele assumidamente não é de esquerda, nem adota pautas bolsonaristas. É um político preocupado com o equilíbrio financeiro, mas também com pautas humanitárias, afirmou Raquel, que disse que ele assume a linha que Fernando Henrique já representou. Ele é um liberal moderado. Olha, sobre essa questão da terceira via, teve ali um racha, né, muito grande. Só sobrou PSDB, Cidadania e o MDB. Inclusive, há a possibilidade, né, do MDB nem contar com o apoio desses outros dois partidos se o imbróglio nesses três estados que eu citei, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, né, não for resolvido. E a chamada terceira via se fragmentou e hoje a União Brasil está com o candidato Luciano Bivar. Não sei se vai até o fim, ele nem consegue pontuar nas pesquisas. O Podemos, que fazia parte, tinha o Moro, não tem mais.
né? O Datafolha colocou lá o general Santos Cruz como candidato do partido, também não pontuou. O Partido Novo, que fazia parte lá atrás desse grupo, tem o Felipe Dávila, que ou não pontua, ou quando pontua tem um. De fato, essa chamada terceira via, que o Ciro nunca aceitou fazer parte, naufragou de vez, e a Simone Tebet no Datafolha tinha 2% em maio. Muita gente achava que ela fosse crescer por conta da exposição maior, do apoio do PSDB, só que aí ela recuou de 2 para 1. E para fechar aqui, a matéria vai destacar a boa relação de Tasso com o mercado financeiro, que apesar da dedicação à política, Tasso é um empresário muito bem sucedido nos ramos de bebidas, shopping centers e comunicação, e que ele tem boa interlocução com o mercado financeiro e grandes empresários, e deve ajudar Simone a construir pontes com o setor. Olha, tudo bem que não se despreza uma ajuda nesse sentido como a de Tasso Gereissati, porém, né, Simone Tebet, só de fazer parte do MDB, que tem também várias figuras ligadas ao setor financeiro, esse tipo de ajuda não é uma carência, né, da pré-candidatura de Simone Tebet. Mas é claro que Tasso Gereissati poderia trazer um peso um pouco maior. Inclusive, Simone Tebet e Tasso Gereissati, eles têm bastante afinidades do ponto de vista econômico, e como eu destaquei no outro vídeo, não vou insistir, há algumas divergências importantes sobre o que o Ciro pensa para o país em relação às reformas que foram feitas, aquelas que precisam ser feitas. Há uma divergência, mas eu defendo que exista, sim, claro, porque não, um diálogo. A Simone Tebet diz que vai visitar o Ceará e que vai também procurar Ciro Gomes. Eu acho que o Tasso pode, inclusive, ser uma ponte importante, né, nesse encontro dos dois, e por que não também se reunir ali, e o trio, talvez com a presença de Cid Gomes, que tem também uma ótima relação com o Tasso e a Simone, já que os três são senadores, estão aí no cumprimento dos seus mandatos. E claro, Ciro Gomes está em terceiro lugar, não tem uma vida fácil para chegar no segundo turno, mas a vida dele é menos complicada do que a Simone Tebet. E acredito que se o Ciro chegar no segundo turno, né, contra Lula, por exemplo, já que o Bolsonaro está em segundo, certamente o Tasso Gereissati e a Simone Tebet apoiariam o Ciro Gomes contra Lula. Vamos ver se tudo isso acontece. A campanha nem começou, tem muita coisa para acontecer, e quem acha que o cenário já está resolvido pode se enganar bastante. Várias eleições mostraram que pesquisa a essa distância delas acontecerem, né, não traz assim um retrato daquilo que de fato vai acontecer, mas um retrato do momento. Então é importante ter calma, não precipitar, não querer tomar decisão rápida de definir esse ou aquele porque não gosta desse ou daquele. Vamos avaliar projeto, proposta, é isso que esse canal defende, vai lutar até o fim. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, e até mais!